fisionomia católica de Roma começou por volta do ano 400. Um pouco antes da queda do Império, que durou 5 séculos. Mas a expansão territorial dos romanos já vinha crescendo há muito mais tempo, desde o período republicano. Foi nessa época que eles dominaram os territórios gregos. Os romanos eram enfeitiçados pela cultura do vizinho. Afinal, a Grécia era uma civilização de esplendor. E após as conquistas de Alexandre o Grande, eles alcançaram um patamar artístico que marcaria uma etapa de sua história, conhecida como helenística, uma combinação do ideal estético dos gregos com culturas orientais, que resultou num grande desenvolvimento formal das artes. Ainda que por um curto tempo, Alexandre, o rei da Macedônia, faleceu prematuramente aos 32 anos. E seu gigantesco império foi aos poucos perdendo força. Enquanto os romanos expandiam suas conquistas, e nascia assim o poderoso Império Latino. Durante o domínio romano pelo mundo, o importante era que as províncias pagassem seus impostos, fonte contínua de riqueza para o império. Não importava a diversidade cultural e religiosa dos outros povos. Só que no Oriente Médio, a Palestina era um constante foco de rebelião. Não acatavam um domínio romano. E nesse clima tenso, surge um jovem que conquista mentes e corações, um tal de Jesus, que mudaria a história da humanidade e, consequentemente, de toda a arte. Quem selou o destino de Cristo foram eles, os romanos. A sentença de morte foi um show de horrores. Jesus torturado, crucificado. Mas sua doutrina se espalharia por várias regiões e logo chegaria na capital do império. E assim começa a história do cristianismo no Ocidente, primeiro com conflito, depois de aproximação. Os romanos eram politeístas, tinham várias divindades. Os cristãos acreditavam num único Deus e seu Filho Jesus. Recusavam qualquer outra crença e discordavam do modo de vida dos romanos. Naturalmente que isso gerou conflito e foram perseguidos. E o cristianismo foi definitivamente proibido. A maioria dos romanos tinha o hábito de cremar seus mortos. Já os cristãos sepultavam porque acreditavam na ressurreição e não poderia ser num cemitério pagão. Tomei um ônibus para visitar um desses locais, as catacumbas, palavra grega que significa dormitório. E a sensação de pegar o busão em Roma é isso aí, ó. Andar de ônibus em Roma é a mesma coisa que tiver numa carroça numa estrada de chão, de terra. Apesar dos monumentos lindíssimos desses no fundo, dentro do ônibus a sensação é que você está dentro de uma carroça. Porque você não para sentado, não. Uma mulher grávida, ela para na hora. Na época, para enterrar seus mortos, os cristãos tinham que sair do perímetro urbano, atravessar essas muralhas, porque dentro da cidade era proibido. Nesses cemitérios subterrâneos de Roma que surgiram as primeiras manifestações plásticas do cristianismo, denominado na história como arte paleocristã,
ou arte primitiva cristã. Essa é a Via Ápia, estrada construída 300 anos antes de Cristo. É o endereço da Catacumba de São Calixto, uma das várias que existem em Roma. Em linha reta são 21 quilômetros, 40 metros de profundidade, com aproximadamente 500 mil corpos sepultados, entre eles 16 papas. A arte que surgiu aqui nas catacumbas era uma arte para exprimir a religiosidade, a fé, o estado da alma desses cristãos. Os gregos representavam o corpo humano buscando um ideal de beleza. Os romanos eram realistas, retratavam o homem com seus traços individuais. Já a arte dos primeiros cristãos era para quem conhecia a história de Cristo, com símbolos e desenhos que tinham significados para os iniciados no cristianismo. O peixe, cuja tradução em grego coincide com as iniciais da expressão Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Até mesmo porque a Bíblia foi escrita em grego e traduzida para o latim somente no século V. O orante, com as mãos levantadas para o alto. A reza com as mãos juntas surgiu na Idade Média, com São Francisco de Assis. O objetivo da arte cristã era passar sua mensagem. Não tinha nenhum interesse de ordem estética dos gregos ou realista dos romanos. O círculo vermelho é uma sugestão, mas não é uma representação do espaço. A figura é dimensional. Era uma arte executada por homens do povo, não eram grandes artistas. E eu deixo a Catacumba Calixto no circular 118, de volta ao centro de Roma. O tour e o deslocamento de ônibus até a Catacumba de São Calixto duraram 3 horas. Nada mal comparado aos 3 séculos que os cristãos tiveram que esperar para terem liberdade ao culto. O imperador Constantino concedeu a permissão no ano de 313. Ele mesmo se declarou cristão. Possivelmente uma manobra política para manter o controle do povo, porque o império já dava sinais de decadência. Tanto que alguns anos mais tarde ele transferiu a capital de Roma para Bizâncio, uma antiga colônia dos gregos. E deu o nome de Constantinopla, que hoje é Istambul. Constantino libertou os fiéis das catacumbas, das rezas em voz baixa. Podiam finalmente se manifestar. E com isso, a arte cristã entrava numa nova etapa, de uma aproximação com os padrões clássicos. Estabelecia-se uma união entre imagens do cristianismo e divindades greco-romanas. O bom pastor, por exemplo, que era muito ilustrado, também fazia parte da mitologia grega. Era o deus da sorte, da riqueza. Cristo como sol era também Apolo, ou o próprio Orfeu, figura mitológica que acalmava as feras tocando sua harpa. Já como Cristo é a palavra que salva o pecado. Essa relação se tornou muito comum. Naturalmente que os padrões clássicos também vão se cristianizando. Era uma via de mão dupla. As esculturas dos sarcófagos, que eram os túmulos dos mais ricos, também seguiam essa tendência entre clássico e cristão. E nessa época, o cristianismo estava ganhando cada vez mais seguidores. Havia se transformado numa hierarquia sólida e organizada. E no ano de 380, com Teodósio, a religião se torna oficial do Estado, um consolo espiritual para os pobres que o império produzia. Com o cristianismo reinando, curiosamente ocorre uma mudança de atitude em relação à escultura, principalmente a de grande porte, porque os cristãos eram contra a matéria. O volume, o corpo não poderia ser o mais relevante. Era essencial representar a alma. E o resultado disso? Uma destruição em massa de esculturas. Até mesmo porque eram consideradas pagãs.
Já que o número de fiéis ia aumentando, seria necessário um local para o culto, e alguns edifícios públicos de Roma, como as basílicas, foram transformados em templos. E a inspiração das primeiras igrejas veio dessa arquitetura. Eu esperei o final da tarde do verão romano para conhecer uma das mais antigas da cidade. Fica no topo do Monte Aventino, uma das 7 colinas que deram origem à fundação de Roma. E a caminhada até lá não é mole, não. O pior de subir até aqui foi carregar esse arreio no lombo aqui, debaixo desse sol quente do verão romano. Mas eu estou chegando num lugar que é intimamente ligado à origem de Roma, à história de Roma. E olha que eu estou falando de algo em torno de 2.700 anos, na verdade 2.772 anos. Essa é a cidade de Roma e a sua idade, essa criança chamada Roma. Tá bom. É essa aí, a Basílica de Santa Sabina, construída entre os anos de 422 a 432. Santa Sabina é interessante porque ela representa a passagem, na verdade, da Basílica Romana para a Igreja Cristã. Porque a arquitetura dela, se a gente olhar, ela tem uma nave central e 2 naves laterais. E na ponta você tem esse abside, que é essa parede arredondada, oval. A arquitetura dela é extremamente inspirada na Basílica Romana. Não é uma igreja propriamente dita como a gente conhece em Roma e na maior parte dos lugares. Porque a igreja que a gente geralmente vê por aí é a igreja que tem o transepto, além das naves laterais. O transepto é o que cruza, fazendo essa cruz latina, essa cruz cristã, a maioria das igrejas. Há igrejas também que adotam aqui em Roma, como a gente vai ver, a cruz grega. Plasticamente dizem que é mais interessante, até mesmo porque a cúpula fica bem central. Então essa igreja ela foi construída depois do Império Romano, uma das primeiras igrejas que aqui ainda permanece. As igrejas começaram assim a serem construídas dessa forma, imitando a basílica dos fóruns romanos. Mas se por um lado as igrejas estavam em expansão com o cristianismo aqui em Roma, o império, a coisa estava azedando. Com a fragilidade econômica, política e militar, as regiões da Europa Ocidental foram invadidas uma a uma pelos povos bárbaros. Nem Jesus Cristo poderia salvar o Império Romano, e sua queda acontece no ano 476, depois de reinar por 5 séculos. Mas a única instituição que fica de pé é o catolicismo. Por outro lado, o Império Romano do Oriente, em Constantinopla, que não foi invadido, continuava com uma manifestação artística e cultural excepcional, não mais com aquele caráter de cristianismo primitivo. E sim uma nova arte, a arte bizantina, um estilo que se propaga internacionalmente. Quando atingiu seu auge com o imperador Justiniano, a cidade italiana de Ravenna entra na história. E é aqui que eu continuo o meu roteiro.